vasos de pequeno porte de 1 metro cúbico a 15 metros cúbicos de volume geométrico. Vamos mensurar dessa forma porque aí vai ficar fácil e matemático para todo mundo entender. Pequeno porte de 1 metro cúbico a 15 metros cúbicos. Vamos falar que os compressores de ar, geralmente, eles têm uma capacidade volumétrica bem menor. Às vezes é bem menor, inclusive, do que 1 metro cúbico. Então imagina que compressores tipo borracharia, esses que tem um pistão em cima, geralmente ele tem ali 0, alguma coisa, né, em metros cúbicos. E aí a gente vai classificar eles como compressores ou vasos menores, vasos que são compatíveis, inclusive, com compressores. Porque a inspeção é muito rápida. A inspeção de um compressor de ar é muito rápida. Você tem 2 pontos ali, 3 pontos para medir espessura. Você tem 2 ou 3 itens para fazer a anotação e acabou. Tanto a inspeção de campo como a compilação dos relatórios de um compressor de ar, você faz em menos de meio período. Então, se você pegar 3 compressores ou 4, às vezes até 5 compressores de ar, você consegue fazer no mesmo dia. Então você não pode cobrar muito caro de algo que você tem tanta facilidade em fazer. Mas também, por outro lado, não pode cobrar tão barato como talvez alguns fazem e não entregar nada, né? Ah, não, eu vou cobrar aqui, sei lá, R$100. Cara, não. Existe uma responsabilidade técnica em cima da inspeção que você, como profissional habilitado, deve entender. A sua responsabilidade técnica é importante porque se aquele equipamento tiver um problema de explosão, de litígio, a sua responsabilidade técnica é a mesma de uma caldeira ou de um vaso de grande porte. Então existe também uma responsabilidade em cima de um vaso de pequeno porte, que seriam os compressores. Pequeno porte, de compressores de ar, depois pequeno porte, de 1 metro cúbico a 15. Aí nós temos aí médio porte, de 16 metros cúbicos a 600 metros cúbicos. Então aquela foto que eu coloquei ontem, falando que era um vaso, né, de pequeno porte, ele tem 10 metros cúbicos, ele é bem pequeno mesmo. Então imagina que um equipamento de 600 metros cúbicos já é um equipamento bem mais robusto, mas ele ainda enquadra dentro do médio porte, ele não é um equipamento de grande porte. Os equipamentos de grande porte são acima de 601 metros cúbicos, né? Então imagina que a 601 para cima, aí eu já considero, acima de 600 eu já considero de grande porte, porque aí ele já começa a ter uma dificuldade relativamente alta para você inspecionar esse equipamento. Você vai precisar de acessos especiais, às vezes você tem realmente ele localizado dentro de um prédio ou de plataformas, né, que você consegue acessar através das próprias escadas de acesso, enfim. Mas a maioria desses equipamentos eles não têm esses acessos. E aí você vai precisar de uma PTA, você vai precisar ter uma plataforma elevatória, e às vezes um equipamento como esse pode durar até um dia, né, de inspeção. Então por isso que os de grande porte você já classifica ele realmente como algo bem maior. Então nós já identificamos aí, né, o tamanho desses equipamentos, já identificamos como eles são identificados pelo volume geométrico, e aí agora vai ficar fácil. Os compressores de ar, vamos falar aqui sobre o que o pessoal colocou nas enquetes primeiro. Os compressores de ar, o pessoal colocou uma variação de R$450 a R$1.600. E é claro, né, existem muitas variáveis, tá? Então vamos considerar o seguinte: o preço que eu vou falar aqui para vocês como base e para que a gente consiga padronizar isso de uma forma bem eclética e bem técnica, né? É considerando que esse equipamento está na sua cidade, que você não vai viajar fora, você vai almoçar na sua casa, você vai dormir na sua casa, quer dizer, você vai andar em torno de 10 a 15 quilômetros, sei lá qual que é o tamanho da sua cidade, mas imagina que está dentro da sua cidade, ok? Então se a gente levar esse parâmetro, os preços aqui, você vai ter que somar depois os custos de mobilização. Mas, só para que você entenda, os custos de mobilização são combustível, pedágio, se você mora numa região que é pedagiada, né? Combustível, pedágio, mobilização que é almoço, janta, café da manhã, talvez um hotel,
se você for precisar ficar muito tempo, né, ou mais do que um dia dentro da indústria. Então esses itens são itens que você precisa computar ou somar ao custo que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então vamos lá, de novo, o pessoal colocou aqui variando entre 450 e 1.600 reais. Percebeu que já tem uma variação muito longa aqui, muito alta, de 450 a 1.600. Praticamente é 3 vezes de diferença o preço. Agora você imagina o seguinte, uma empresa que cota com você 40 equipamentos. Então olha só, se eu cotar, né, vamos falar vamos arredondar, 10 equipamentos. Se uma empresa cotar com você 10 equipamentos, o engenheiro que colocou 450 vezes 10 dá 4.500. Agora olha só, o engenheiro que colocou R$1.600, ele vai ter um orçamento de 16 mil. Então assim, é claro que tem uma discrepância muito grande. E aí eu vou explicar para vocês como você faz então para precificar da melhor forma que existe. Eu sei que muitos aqui colocaram o valor correto, inclusive, porque já tem essa noção. Tem muitos alunos meus aqui, inclusive do curso de alta performance, e o curso de alta performance eu deixo muito claro lá, né? Tem um módulo que só fala sobre precificação. O módulo 13, o módulo 14 e o módulo 15 só fala sobre cliente, levantamento de dados, custo, precificação, ganhar o cliente através de uma venda consultiva. Então esse pessoal que já acertou aqui, eu acredito que já tem essa noção e sabe realmente como precificar. Compressor de ar, eu vou colocar aqui o preço de R$500 por compressor de ar. Esse é o preço que eu cobro para fazer um compressor de ar no quintal da minha casa, tá? É claro que nós estamos falando aqui somente da inspeção periódica. Lembra? Inspeção periódica. Foi o que eu coloquei lá na enquete. Por que eu estou citando isso? Se você chegar lá, aí você precisa, por exemplo, calibrar o manômetro, calibrar a válvula, fazer uma reconstituição de prontuário, isso vai mudar, tá? Então, vamos lá. Se o seu cliente pediu para você fazer inspeção periódica, mande uma proposta para inspeção periódica, R$500, uma inspeção periódica. Depois que você fizer a avaliação, a inspeção, avaliar a documentação se existe, você vai dar um parecer técnico para ele no mesmo momento, na hora. Você vai falar assim, ó, cara, vem aqui. Olha, eu fiz as inspeções, você me contratou para fazer a inspeção periódica, porém você não tem o prontuário. Então existe um item na norma, e você vai mostrar para ele o item, que exige que o vaso de pressão tenha um prontuário reconstituído. É uma exigência da norma. Além disso, você precisa também calibrar a válvula e o manômetro, porque está descalibrado, está sem nenhum tipo de informação. Então se você já tem a sua bancada de calibração, você pode calibrar a válvula, calibrar o manômetro, ou fazer o teste, né, como a maioria fala aqui, e aí você vai adicionar isso na sua proposta. Você vai fazer um aditivo.